Olá, turma. Bom dia a todos. Nessa aula eu vou apresentar para vocês alguns detalhes específicos das linguagens de programação em geral, né, das linguagens, tanto de linguagens um pouco mais antigas e também das modernas, mas nós vamos fazer uma espécie aqui de desafio, né, em relação ao dado do tipo ponto flutuante. Bom, eu vou escrever um código aqui. E eu gostaria que vocês tentassem fazer o rastreio desse código e tentar descobrir qual seria a saída de tela, tá bom? E aí, vamos começar. Eu vou criar um inteiro x e vou atribuir o valor ponto flutuante 0,1. Vou criar aqui um outro inteiro y e vou atribuir o valor 0,2. Ok? Vou criar aqui um outro inteiro z, certo? Sem nada. Não, vou colocar aqui o valor 0,3, ponto e vírgula. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra variável aqui, int k igual a x mais y, ponto e vírgula. Tá? Bom, e agora eu vou escrever aqui, ó, se, né, se colocar um parênteses para colocar x mais y, ok? Ok? Se x mais y é igual a z, eu vou mandar ele escrever na tela exatamente isso aqui, ó, né? 0,1 mais 0,2 é igual, né, de forma matemática agora, né? 0,3. Pode até colocar, se quiser colocar, pode até colocar vírgula, né? 0,1 só para, aqui é uma string, né? Isso aqui vai ser uma string, vai ser apresentado em tela. 0,1 mais 0,2 igual a 0,3, certo? Vamos fazer uma quebra de linha aqui. Então, caso contrário, né? Caso contrário, eu vou aproveitar esse out e vou falar que isso aqui não é igual a 0,3, né? Vou botar vírgula aqui, né? É só uma string, então. Muito bem. Então, apenas isso. Veja que eu nem estou usando o K, né? Nem estou usando o K por enquanto. Poderia até comentar essa linha. Bom, se eu executar, apareceu 0,1 mais 0,2 é igual a 3. Certo? Bom, muito bem. E se eu fizer agora, por exemplo, colocando aqui ao invés de colocar x mais y igual a z, eu colocar 0,3. F9. Continua aparecendo, certo? Bom, e se eu colocar agora 0,1 mais 0,2 igual a 3, a 0,3. E apertar F9. Então, veja que ele falou que é diferente. Ora, mas eu vou voltar. F9. Ele está aqui, ele está falando que é igual. Né? Aqui ele está falando que é igual.
Porém, veja que quando eu substituo por 0.1 e 0.2, ele fala que é diferente. E aí, por que será que isso ocorre? Então, nesse momento eu quero que vocês deem uma pausa, né? Deem uma pausa nesse vídeo e tentem pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse código. Bom, então, continuando aqui, alguns já identificaram que quando eu passei 0.2 para uma variável inteira, obviamente o que acontece é que essa variável inteira ela vai receber o valor truncado de 0, o y também vai receber o valor truncado de 0 e o z também vai receber o valor truncado de 0. Então, 0 mais 0 é igual a 0. Então, no primeiro caso, que ele fala que x mais y é igual a z, é porque tudo aqui tem o valor de 0. 0 mais 0 é igual a 0, então tudo vai ser 0. Correto? Veja, o que eu escrevi aqui independe. Eu poderia ter escrito ok, o teste 1, teste 2, isso aqui não importa, né? Isso aqui não importa. O que realmente ocorreu é que os valores foram, todos esses valores que eu coloquei aqui foram para 0, né? Então o x recebeu 0, o y recebeu 0 e o z recebeu 0. Então, como essas três variáveis receberam 0, quando eu fiz x mais y, eu fiz 0 mais 0 é igual a 0. Então ele entrou. Bom, quando eu coloquei aqui 0.1, né? 0.1 mais 0.2, quando eu fiz essa alteração no código e apertei F9, e ele deu que é diferente, né? Que 0,1 mais 0,2 é diferente de 0,3, é porque na realidade o que realmente está acontecendo aqui é que 0,1 mais 0,2 ficou diferente de quê? De 0, na verdade, né? Aí ele escreveu. Eu poderia escrever qualquer coisa aqui, isso não importa. Eu poderia ter escrito teste 1, né? Poderia ter escrito na tela 1 e 2. Ok? 1 e 2. O que eu escrevi aqui não interessa, não importa. Então ele caiu no 2, né? Caiu no else, porque isso aqui, essa expressão, ela retornou um valor falso, porque 0.1 mais 0.2 vai dar 0.3 e não é igual a 0, porque o z recebeu, apesar de estar aqui 0.3, recebeu 0. Então, alguns podem ter notado e falado, então na verdade é porque é o seguinte, o que teria que realmente fazer é, ao invés de deixar aqui inteiro, colocar float, por exemplo. Aí resolveria até a questão do, né, para realmente fazer 0.1, 0.2, 0.3. O que deveria ser feito era trocar aqui para float, né? Trocar aqui para float todas as variáveis. O comentário aqui, né, já vamos mudar de uma vez para float, mas a gente nem está usando ele, né? Essa linha aqui, a gente nem está usando essa linha. Bom, aí alguém poderia falar o seguinte, então é só fazer isso aqui, né? Porque aí o x agora vai valer 0.1, o y vai valer 0.2 e o z vai valer 0.3. Então agora, nesse exato momento, eu gostaria que vocês, dessa forma aqui agora, refizessem o rastreio, né? Dá um pausa nesse vídeo, né? E façam um rastreio do código e veja se ele vai imprimir se essa soma é igual a 0,3 ou se ela é diferente de 0,3, né? Você vai imprimir isso na tela, não quer dizer que seja verdade ou não. Obviamente é verdade, né? 0,1 mais 0,2 é 0,3. Mas qual das duas ele vai realmente imprimir na tela? Qual mensagem ele vai imprimir na tela? Ou seja, ele vai entrar no if ou vai entrar no else? Muito bem. Então, deem uma pausa agora no vídeo, tentem fazer e voltem aqui. Bom, então vou apertar F9 e vamos ver o que acontece.
Ué, mas deu diferente? Mas x mais y agora não tá valendo 0.1 e 0.2? Ó, se eu colocar aqui, ó, cout. Ó, vamos ver, cout. Vamos imprimir o valor de x. Vamos imprimir aqui o valor de y e o valor de z. Vamos fechar o programinha. F9. Ó, x 0.1, né? Tá 0.1, y tá 0.2, o z tá 0.3. E tá dando diferente? Essa soma tá dando diferente? Né? Tá dando diferente? Ah, mas não tem nada a ver de estar vírgula ou ponto aqui, não, tá, pessoal? Aqui é só questão visual. Isso é uma string, como eu falei para vocês. Isso é só uma questão visual. Isso aqui, tanto faz. Poderia deixar até com ponto aqui. Veja, é diferente, tá dando diferente. Ah, então o programa tá errando, né? Ele não sabe fazer direito, ele tem um erro, né? Ele não sabe somar, não sabe somar, não sabe comparar. Então, alguém poderia questionar isso e querer verificar a soma de x mais y, né? E tentar verificar aqui, ó. Vamos ver se ele imprime o x mais y. Vamos ver se ele está imprimindo de forma correta o x mais y ou não. Da F9. Quanto que vale o x mais y? 0.3. Quanto que vale o z? 0.3. Ué, professor, então... Ué, se o z é 0.3, o x mais y também é 0.3. Então quer dizer que ele não sabe comparar direito. Ele não sabe comparar, porque o x mais y aqui, ele não está conseguindo comparar de forma correta e está dando errado. Bom, vamos ver se ele não compara de forma correta mesmo. Eu vou criar uma variável k agora e vou pegar o x mais y aqui, certo? Eu vou pegar o x mais y, que vai ser a minha própria variável k. Depois eu vou imprimir ela lá embaixo, né? Então eu vou fazer essa operação aqui antes, né, de imprimir. Não adianta eu imprimir antes de fazer a operação, tá? Então eu faço a operação com k, depois eu vou imprimir o k. Então float k é igual a x mais y e vou imprimir o k. E aqui eu vou substituir o k, certo? Vou substituir o k. Alguns podem, né, falar, então vai continuar dando erro do mesmo jeito, não mudou nada. Só que aí, o que acontece? O k está 0,3 e agora ele identifica de forma correta. 0.1 mais 0.2 igual a 0.3. Que mágica é essa? Que bruxaria é essa aí no código? Porque o x mais y, que é exatamente o que estava ali, né? A gente pode colocar aqui, ó, o x mais y. Por que ele está igual ao valor de k, né? 0.3, 0.3. E quando eu comparo, né? Quando eu comparo aqui dentro, não o k, mas o x mais y, quando eu comparo com z, por que ele dá diferente? Qual que é essa grande mágica que ocorre aqui, essa bruxaria, ou a bruxaria, né? Que acontece esse tipo de, entre aspas, problema, né? Bom, isso aqui é um problema que ocorre por conta do arredondamento dos números ponto flutuante. Por quê? Na realidade, pessoal, um ponto flutuante, quando você tem um ponto flutuante, a gente pode ir aqui num website do Schmidt, então ele mostra aqui pra gente, por exemplo, se eu quiser representar no computador o número 0.1, na verdade mesmo, quando isso é armazenado no float, não é exatamente 0.1. Não tem como eu armazenar de forma 100% exata
ou seja, com infinitos zeros, né, o meu 0.1 no computador. Em algum momento, ele vai ter aquele lixo lá no final. Em alguma casa decimal para frente, ele vai começar a armazenar, vai conter lixos. Então, isso ocorre por conta de como que é feito o armazenamento dos números, né, de números e símbolos no formato binário. No final, tudo vai ser mapeado para o formato de 0 e 1. Então, existe uma forma, né, de você mapear todos os números, por exemplo, ponto flutuante, né, seguindo esse padrão aqui da I3E, né, o padrão 754, né. Muito bem. Isso aqui, pessoal, eu vou mostrar isso depois para vocês em aulas um pouquinho mais para frente, né? Posso voltar neste ponto, nesse detalhe, mas existe uma forma de você armazenar esses números ponto flutuante no formato binário, tá bom? Então eu vou inclusive passar um vídeo também para vocês depois sobre essa questão, né, mais a fundo, mas lá para frente nós vamos fazer um exercício de converter, por exemplo, um número binário no número ponto flutuante, né, no nosso número real. Muito bem. Então, por conta disso, de sempre ter um erro, sempre ter um fator de erro, né? Quando a gente armazena aqui 0.2, 0.1, seja lá qual for o número, né, ponto flutuante, sempre vai ter um erro ali no final, porque eu não consigo armazenar exatamente o 0.2, 0.1, seja lá qual número que tenha casas decimais, eu não consigo armazenar ele de forma perfeita, certo? Quando estamos tratando de número ponto flutuante. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que no caso de números inteiros e número ponto flutuante, a gente tem essas questões a se considerar, tá bom? Então, por isso que quando foi feito aqui x mais y comparado com z, na realidade, ele está comparando esses valores aqui ainda na base 2, não na base 10, mas na base 2. Então, ele está comparando, na verdade, esse valor aqui, né, 0.1, que ele vai ter um erro, né, o 0.2 vai ter outro erro, e o 0.3 vai ter outro erro. E somando o 0.1 com o 0.2 vai dar diferente do 0.3. Então, por isso que quando você faz x mais y igual a z, ou mesmo se tivesse colocado aqui 0.1 mais 0.2, tentar verificar se é igual a 0.3, na verdade não vai funcionar, porque ele vai levar esse 0.1 na realidade para aquele número ponto flutuante lá cheio de erros lá em alguma casa decimal. E ele vai fazer isso aqui e comparar com esse número também no mesmo momento. Então, no mesmo momento, vai dar errado, não vai funcionar. Agora, quando a gente realmente faz a soma antes e joga para o cá o valor de 0.3, aí esse valor de 0.3, ele aí sim vai ter o mesmo erro quando você digita 0.3, né? Então, muito cuidado com essa questão dos arredondamentos. Por exemplo, se você estiver fazendo algum software que tenha muitas casas decimais e tem somatórios, tem que tomar muito cuidado como você está fazendo esses somatórios, como você está implementando, porque pode gerar erros de arredondamento. Porque esse padrão float aqui e o double também, eles têm esses lixos lá no final em alguma casa decimal. Ou seja, você não armazena o número exatamente como você quer. Claro que existem outras técnicas para truncar até 2 casas decimais, até 3 casas decimais. Tem técnicas para isso.
Lembrando que, mas por que que aqui na hora que eu imprimo o X não aparece esse número maluco? É porque o Endline está configurado por padrão para não exibir esse lixo ali no final, ok? Então, por conta disso, a impressão em tela fica estabilizada sem o lixo no final. Mas muito cuidado com o tipo de operação que você está fazendo, com a linguagem que você está fazendo. Às vezes, a arquitetura que você está utilizando, o compilador que você está utilizando pode influenciar. Tudo isso pode influenciar quando estamos trabalhando com ponto flutuante. Então, lembrando, mais para frente nós vamos fazer um programa para, dado esse número em binário, a gente converter esse número num número real, né? Num número real. Então, como é feito isso, eu vou passar também um vídeo extra para vocês entenderem um pouco mais, né? Lembrando que não é da disciplina entrar a fundo nisso aqui, só mesmo para quem tiver curiosidade neste ponto, ok? Isso aqui é uma parte um pouquinho avançada, né? É um detalhe um pouquinho avançado, mas só por curiosidade, tá? Para a disciplina mesmo, não precisa ficar preocupado com isso não. Tá bom? Mas só uma dica aí, mais uma dica aí para vocês na questão de tanto do if, né? Para não achar que é o if que está errado, porque na realidade o problema, né? O problema entre aspas está justamente no ponto flutuante, como ele é feito em diversas linguagens, ok? Em diversos compiladores ou interpretadores também. Por exemplo, no caso do JavaScript ainda é pior do que no caso do Java, C++, e Python. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de operação com ponto flutuante, né? Lembrando que todo ponto flutuante você pode jogar ele para inteiro e depois voltar ele para ponto flutuante de novo. Por exemplo, se você tem um número ponto flutuante igual tem aqui, você poderia multiplicar por 10 e depois fazer as operações tudo inteiro e depois voltar, né, para ponto flutuante. Mas isso aí é uma questão um pouco mais avançada na programação, né? Mas ainda é introdução à programação, ainda é a parte de introdução. Muito bem. Então, turma, então fica essa pequena aula aqui com essas dicas, né? E esse alerta que isso pode acontecer, né? Mesmo um problema simples, e pode acontecer problema de arredondamento, né? Problema de lixo lá no final das variáveis, né? De que usam ponto flutuante ou double. Muito bem, eu não vou entrar em mais detalhes nessa aula de agora, eu vou passar, igual eu falei, vou passar um vídeo extra para vocês, para quem quiser, né, para quem quiser aprofundar um pouco mais nessa questão, e caso tenham alguma dúvida, claro, obviamente, podem me procurar. Assim, encerramos a nossa aula de desafio, nossa primeira aula de desafio. Até a próxima aula.